Sabe aquela pergunta? O que aconteceria se uma pessoa completamente boa fosse jogada num mundo que, bem, não é nada bom? É exatamente essa questão que Dostoiévski joga no nosso colo em O Idiota. E a resposta dele? Bom, é uma tragédia que nasce não do mal, mas da bondade mais pura que se possa imaginar. E para a gente entender quem é o nosso protagonista, o príncipe Mishkin, o segredo não é olhar para o que ele faz, mas sim para o efeito que ele causa nas pessoas. A presença dele simplesmente desconcerta. Provoca tudo: amor, ódio, deboche, mas nunca indiferença. Ninguém passa ileso por ele. É como se ele fosse um espelho, sabe? Um catalisador que obriga todo mundo a encarar a si mesmo. Agora, um ponto importantíssimo, o título, o idiota. Na Rússia daquela época, idiota não era a mesma coisa que a gente pensa hoje, tipo, um tolo. Não, não. O termo se referia a alguém com uma inocência quase divina, sabe? Uma pureza tão radical que a pessoa simplesmente não consegue participar da maldade do mundo. E é essa sinceridade toda que, aos olhos dos outros, parece, bem, idiotice. E a história começa assim, com uma chegada. O príncipe Mishkin está descendo de um trem. Ele passou os últimos 4 anos num sanatório na Suíça e agora está voltando para a Rússia. Imagina a cena. Ele não tem um tostão no bolso, está completamente por fora de tudo o que aconteceu e está prestes a cair de paraquedas bem no meio da alta sociedade de São Petersburgo. Para entender a fundo o Mishkin, a gente precisa saber que ele tem epilepsia, uma condição que, aliás, o próprio Dostoiévski conhecia de perto. E isso deixa ele numa posição muito vulnerável. Pensa só, essa fragilidade, misturada com uma sinceridade que chega a ser infantil, é esse o personagem que vai ter que se virar num mundo que é tudo menos simples e gentil. E que mundo é esse, afinal? Bom, o príncipe Mishkin está entrando num verdadeiro caldeirão. É uma sociedade explosiva, um lugar onde as paixões são viscerais, cruas e batem de frente o tempo todo com as regras super rígidas e sufocantes da aparência e do status social. E olha, logo de cara, ele já dá de encontro com os dois polos desse universo. De um lado, a gente tem o Parfion Rogojin, pura paixão bruta, obsessão, o cara do dinheiro novo. E do outro lado, a família Yapanchin, que é o retrato da aristocracia tradicional, das aparências, das regras. E o nosso príncipe fica ali, espremido bem no meio desses dois extremos. E é bem no meio dessa colisão toda que nasce o grande conflito da história, aquele que vai mover tudo. É uma escolha impossível, na verdade, que o príncipe vai ter que enfrentar. E essa escolha tem nome e rosto. Duas mulheres completamente diferentes uma da outra. A primeira delas é Nastácia Filipovna. Pensa numa mulher brilhante, linda, mas que carrega uma história trágica, uma alma atormentada pelo abuso. Quando o príncipe olha para ela, ele não vê o escândalo, ele vê a dor e sente uma compaixão, mas uma compaixão avassaladora, uma vontade quase desesperada de salvar. Do outro lado do espectro, a gente tem a Aglaya Iepanchina. Ela é o oposto. Representa a pureza, a aceitação social, o amor romântico que todo mundo considera certo. É o futuro ideal, sabe? A escolha que a sociedade inteira espera que ele faça. E aí tá o nó da questão. Como um homem perfeitamente bom diferencia compaixão de amor romântico? Para ele, talvez não haja diferença. A empatia do Mishkin é tão grande, mas tão grande que ele simplesmente não consegue fazer a escolha que o mundo espera. A compaixão que ele sente pela Nastya é tão poderosa quanto o amor que ele sente pela Aglaya. E como abandonar uma pela outra? Toda essa tensão, essa bomba relógio emocional, está prestes a explodir. E a explosão acontece numa das cenas mais famosas de toda a literatura, a festa de aniversário da Anastácia. É ali, naquele lugar, que tudo vai vir à tona. Todas as paixões, todas as obsessões. E o que acende o pavio? Esse número aí, 100.000 rublos. Gente, isso era uma fortuna, algo simplesmente inimaginável para a época. E o Rogojin, no auge do desespero dele, chega na festa e joga esse pacote de dinheiro na mesa, embrulhado de qualquer jeito num jornal velho. O que o Rogojin está fazendo ali é brutal. Ele basicamente está gritando, aqui está o preço dela. Ele está tentando comprar a Anastácia, transformar ela numa mercadoria, ali na frente de todo mundo. É um ato de puro desespero para possuí-la. Só que a reação da Anastácia é ainda mais explosiva. Num gesto de fúria e desafio total, ela pega aquele monte de dinheiro e, pro espanto de todo mundo ali, joga tudo direto no fogo da lareira. Esse gesto é o grito de liberdade dela. É um ato de rebelião final contra um mundo que sempre tentou colocar um preço nela.
Ao queimar o dinheiro, ela está dizendo que a alma dela não está à venda. É um ato de autodestruição, sim, mas também de uma afirmação poderosa. E é nesse momento que, tragicamente, ela sela o próprio destino e foge com o Rogojo. Depois daquela festa, não tem mais volta. Aquele momento coloca todo mundo numa rota de colisão com a tragédia. É um caminho sem desvios para a destruição. E a bondade do príncipe, por mais pura que seja, se mostra completamente incapaz de impedir o que está por vir. E aqui está a grande tragédia da bondade. A tentativa do Mishkin de salvar todo mundo com sua compaixão acaba tendo o efeito contrário. A bondade dele não cura. Ela funciona como um holofote, iluminando a feiura e as paixões dos outros. E isso só intensifica tudo, levando todos eles e o próprio príncipe para o abismo. Tem uma frase famosa que diz que cada um de nós mata o que ama. E ela se encaixa perfeitamente aqui. No mundo de O Idiota, as paixões são tão violentas que o amor vira obsessão, vira posse e, no fim das contas, vira destruição. Então, a pergunta que Dostoiévski deixa no ar e que fica com a gente é essa. Será que num mundo como o nosso, a bondade perfeita é uma força tão estranha, tão fora de lugar, que em vez de salvar, ela acaba destruindo tudo? É uma pergunta que, honestamente, ecoa muito, mas muito tempo depois que a gente fecha o livro.